Então, galera, o Flamengo venceu do Madureira por 3-0, mas não convenceu a torcida, né? Vamos ver aqui o que a imprensa está falando a respeito. O Flamengo não passa por um bom momento, pressionado, já perdeu o título da Supercopa do Brasil, perdeu a primeira partida da Recopa na Argentina para o Lanús, era obrigação vencer o Madureira e agora vai virar obrigação esse estadual também. Cicinho, quando a gente olha para a equipe do Felipe Luiz, do ano passado para cá é pouco tempo e mudou muita coisa. Os jogadores ainda parecem cansados, desentrosados, sem aquele mesmo apetite. O que acontece? Exatamente. No início da temporada nós estávamos apegando que o Flamengo jogou até o final do ano, foi o último a entrar de férias e era normal o cansaço. Ok, virou o ano, o Flamengo começou a tropeçar e se apegava nisso. Agora já não dá mais tempo, né? O Flamengo realmente não joga o melhor futebol, tem o melhor elenco aqui do Brasil, né? Mas não está conseguindo fazer o encaixe na qual estava a temporada passada. Então, isso não adianta falar que requer tempo, porque os jogadores têm muita qualidade. Então, é repensar na questão de posicionamento, repensar na questão de entrega dentro de campo, porque realmente o Flamengo está entregando muito pouco e você vê os jogadores um pouco apáticos. Então os jogadores precisam dar um pouquinho mais e o Felipe está tentando isso. A entrada do Arrascaeta e do Samuel Lino mudou totalmente a história e aquilo que o torcedor espera. Vontade, criação, mobilidade, e isso o Flamengo teve no segundo tempo e conseguiu ganhar tranquilamente. Ronaldão, como é que você vê esse Flamengo? É começo de temporada, tem muitos objetivos, é um time com grandes nomes e jogadores de expressão, mas tem que comprovar isso em campo. Contra o Madureira, 3-0, um bom resultado, mas não era um time como o Fluminense, por exemplo. Não, é verdade, mas o Flamengo, para esse jogo do meio de semana, Renata, é o seguinte, a torcida agora está em cima, a torcida está cobrando, a torcida não está jogando junto, o time já está com aquele... O problema de começo de temporada, não está entrosado, uns abaixo, outros acima no lado físico, no lado técnico, ainda não se encontrou. E a torcida já começou a bater. E foi contra o Madureira, que esse pênalti aí foi mandrake, dentro e fora no gramado aí. Esse VAR aí, tem que dar uma olhada nesse VAR e no juiz. No campo, todo mundo viu a mesma coisa, não foi nada. Aí ele foi lá, ficou... então vê se dá um pênalti aí, dá uma força aí. Então foi assim. Agora, nesse jogo, a torcida não vai começar. Se o Flamengo não for pra cima, não fizer logo um gol, logo aos 15, 5 minutos de jogo, vai ter a torcida na pressão e vai cair fora dessa competição. Escuta aí. Não vai ganhar mais um título, hein? Porque tá disputando um título agora, né? A Supercopa já foi, já perderam. E agora, se a torcida jogar contra, vai ficar pior ainda. Galera, a situação do Flamengo não é complicada, né, cara? Porque só perdeu um título, mas a torcida já fica estressada, né? Bom, bora continuar aqui, porque tem mais sobre o Flamengo. Assim, a vaia... O Flamengo foi chamado de time sem vergonha ontem no Maracanã. Saiu para o intervalo empatando em 0-0 com o Madureira e o torcedor protestou. Segundo tempo, Arrascaeta, Lino, Pedro vieram para o jogo, o time melhora, faz 3-0, tem chance de fazer o quarto, o quinto, enfim, encaminha a classificação para a final contra Fluminense ou Vasco. É óbvio que esse time não é sem vergonha e é óbvio que o torcedor que estava no Maracanã sabe disso. Eu acho que é um coro muito mais para marcar um território de insatisfação, porque a produção está abaixo, do que necessariamente um sentimento de que, esse time é sem vergonha. Claro que não é. Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, por muito pouco não ganhou um Mundial de Clubes no fim do ano contra o campeão da Champions League. Sem vergonha esse time não é. É o time mais forte do Brasil. E por isso também é o time mais cobrado do Brasil. Acho que duas coisas explicam o fato dessa cobrança no Flamengo ser tão grande. Essa, natural, pelo tamanho do clube e do investimento, e também da torcida, não tem jeito, sempre foi assim e sempre será. Mas nos tempos atuais, isso ganha corpo também com esse ambiente digital de cobrança excessiva. Muita gente ganha bastante dinheiro estimulando esse sentimento, a cobrança o tempo todo, a cobrança muitas vezes exagerada. Eu acho que a cobrança deve existir, o Flamengo está numa rotação abaixo, mas não se esqueçam, é o 10º jogo de uma temporada muito longa com esse time principal. Já vi anos, né, que o Flamengo começa a temporada ruim, né, e depois ele, conforme vai melhorando. Não sei se vocês lembram, ano passado teve a polêmica lá do Pedro, né, era a crise no Flamengo, no final do ano terminou como terminou, né, cheio de título aí. Torcer aí para que o Flamengo se recupere.
Bora continuar aqui. Moniquinha, me chamou a atenção e assim, faz todo sentido, tá? Chamou a atenção, mas se você parar pra pensar, faz sentido. O pouco interesse do público nos 2 jogos, né? Porque foram os jogos de ida das semifinais. O Campeonato Carioca escolheu, ao invés de fazer 2 finais, 2 jogos decisivos, a final vai ser em jogo único, né? E as semifinais que são em ida e volta. Só que semifinais que o mando de campo, né, nem às vezes é importante. Então o Madureira e o Flamengo vão jogar 2 vezes no Maracanã, então nem faz muito sentido. E os 2 públicos foram bem abaixo aí no Rio de Janeiro, né, Moniquinha? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia para você, para o Piero, para todo mundo que está com a gente aqui na live. É isso, né? O clássico entre Vasco e Fluminense, que a gente já sabe que tem uma questão ali que o Vasco não consegue jogar em São Januário contra o Fluminense. Não daria para esse clássico ser no Maracanã, porque não daria para fazer no sábado por conta do desfile das campeãs, não daria para fazer no domingo por conta do jogo do Flamengo. Então o jogo foi no Newton Santos, que, né, não é um lugar onde torcedor nem do Vasco nem do Fluminense, que eles estão acostumados a ir ao estádio. E no caso do Flamengo, até acredito que se a fase fosse melhor, talvez a gente visse um Maracanã mais cheio. Eu estava nesse jogo do Flamengo, o público foi de pouco mais de 22 mil pessoas, que é um público muito atípico para jogos do Flamengo. A gente sempre vê o público acima de 40, 50 mil pessoas. O horário também não era dos melhores, né? Era num domingo, 8h30 da noite, mas se o Flamengo tivesse embalado nesse início de temporada, com certeza o Maracanã estaria mais cheio para esse jogo de ontem. Então, de fato, assim, foi um fim de semana de pouco interesse no futebol, ainda uma rebarba de carnaval, né? Desfile no sábado, os últimos blocos, a galera curtindo ali as últimas horas do prestes a entrar no ano novo, e acho que o momento também, né, dos times acaba colaborando um pouco com isso, né? O Moniquinha, o torcedor do Flamengo vaiou o time antes mesmo do jogo começar? Teve isso? Teve isso. Quando o time subiu para o aquecimento, foi uma manifestação mais da torcida organizada, mas de fato aconteceu, né? Tradicionalmente, a torcida do Flamengo, nos momentos que a coisa começa a ficar meio estranha, canta, né, duas musiquinhas ali tradicionais, que é: para jogar no Mengo tem que ter disposição e queremos raça. Começou com isso, mas antes deles descerem para o vestiário, a torcida cantou time sem vergonha. E depois, né, a gente está vendo as imagens aí, antes da bola rolar também, teve um time sem vergonha. Ao fim do primeiro tempo ruim do Flamengo, os jogadores desceram vaiados e com mais gritos de time sem vergonha. E aí depois, na segunda etapa, quando o Flamengo consegue fazer o resultado, aí o clima muda um pouco, aí o torcedor já vai mais numa linha de apoiar, cantando que quinta-feira é guerra. Mas fato é que o clima tá estranho, né? E se o Flamengo não conseguir reverter o placar na quinta, não conseguir ganhar o título, a depender de como for a atuação, o desempenho também, essa panela de pressão tá ali prestes a apitar, sabe? E ontem a gente viu um pouco disso com as manifestações, né, que vieram da arquibancada. O Danilo até falou na zona mista: o Flamengo é do povo, e se o povo está insatisfeito é porque realmente as coisas estão erradas, né? E a gente precisa corrigir. E foi um pouco do que a gente viu. O torcedor não foi tanto ao estádio quanto de costume. O torcedor que foi ao estádio se manifestando contra o time. Monique, assim, de longe, né? É fácil quando você não tá vivendo na pele. Eu não sou torcedor do Flamengo, eu não tô vivendo isso na pele. Então eu queria o seu testemunho, que você conhece muitos flamenguistas, você tá aí no entorno, você tá vivendo isso mais de perto. Não é meio exagerado, não? Eu sei que o time precisa ser cobrado, é um elenco caríssimo, são jogadores com salários altíssimos, o nível precisa ser top. O Flamengo precisa entregar um futebol melhor, um desempenho melhor. Precisa. Mas assim, não é um pouquinho exagerado o time sem vergonha, não? Então, eu fiquei com essa sensação também, André. Eu acho que a cobrança, ela é natural, pelo que você falou, né? É um elenco caríssimo, que se tornou ainda mais caro com a chegada do Paquetá.
Então é natural que o torcedor queira ver boas atuações, queira ver resultado, e acho que o torcedor até teve paciência, entendeu ali num primeiro momento, que era o início de ano, voltando de uma temporada desgastante e tudo mais, mas com o passar dos jogos o torcedor foi se irritando mais, e aí é claro que a cobrança é natural, mas assim, para mim, o cobrar a disposição, cobrar a raça, se manifestar ali antes do jogo começar e apoiar durante o jogo, como aconteceu, se eu não me engano, no jogo contra o Sampaio Correia, que aí o Flamengo depois conseguiu, né, aquela goleada e garantiu a classificação para a fase final do Carioca. Eu acho que é na bola. O time sem vergonha, eu também, na minha opinião, acho demais, né, porque não me parece, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho desse elenco, pelo que eu vejo desse time, que seja isso, né? E é isso, né? Mas eu entendo também o lado do torcedor, porque o torcedor do Flamengo ele é peculiar, sabe, André? Quem vive o dia a dia desse clube e conhece essa cobertura sabe que é aquela famosa frase do rumo a Tóquio, né? Que hoje em dia nem o Mundial não é nem mais disputado em Tóquio, mas é uma frase, né? Uma coisa que virou meme no ambiente do Flamengo, porque é isso, o time está numa crise e de repente ganha um jogo e tem uma atuação boa, e aí é rumo a Tóquio e tal. E é isso, o ambiente é isso. Então, quem joga no Flamengo, quem vive o Flamengo, tem que estar acostumado com isso, tem que saber lidar com isso. E acho que boa parte desse elenco já sabe, já está acostumado. E se na quinta-feira o Flamengo não ganhar, as cobranças vão continuar, vão existir. E é isso que o jogador tem que aprender a lidar, no fim das contas, né? Galera, o que mais, assim, me chama a atenção, né, nos jogos do Flamengo é que o time parece que não tá se entendendo dentro de campo, parece que não tem uma tática, parece que não tem uma jogada ensaiada, alguma coisa assim, né? O que era contrário do ano passado. Eu lembro do último jogo do ano contra o PSG, pô, o Flamengo tava encaixadinho, cara. E os caras que entraram, depois entrou o De La Cruz e o Saúl, entraram assim, comendo a bola, entendeu? Jogando em alto nível, assim. E no começo desse ano agora não parece que tá assim, né? Parece que o Flamengo tá um pouco desleixado, a zaga um pouquinho, sabe? Não sei explicar direito, mas parece que não tá encaixando, sabe? Tem alguns jogadores que parece que não estão fluindo, mas eu acredito que ao decorrer do ano, esse é só o começo, ao decorrer do ano, naturalmente os títulos vão vir, né? Ó, se ganhasse contra o Lanús, mesmo jogando mal, não estaria recebendo tanta crítica, né? Então é isso, galera. Esse é o vídeo, né? Comenta aí o que você achou, o que você acha do Flamengo, se vai melhorar, se vai piorar, se vai ser igual 2023. E até a próxima. Tamo junto e valeu!